Olá! Dando continuidade à nossa disciplina Estratégias Político-Didático-Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos, hoje nós vamos estudar a unidade 2, que trata das estratégias políticas para a educação de jovens e adultos. Nessa unidade, nós vamos ver a EJA no Sistema Nacional de Educação e como está a gestão, os recursos e o financiamento para a educação de jovens e adultos. O nosso objetivo é identificar a situação da EJA dentro do Sistema Nacional de Educação e reconhecer as políticas públicas para a gestão e o financiamento da educação de jovens e adultos. Para iniciar o nosso estudo de hoje, vamos conhecer e entender como está a situação da educação de jovens e adultos no Sistema Nacional de Educação. Segundo Saviani, o Sistema Nacional de Educação é uma unidade de vários aspectos ou serviços mobilizados por um país em prol dos serviços da educação. No nosso país, o sistema educacional ele está organizado entre entes federados dessa forma: a União, os estados e os municípios. Compete à União e os estados e municípios legislar concorrentemente sobre as normas gerais da educação. A União, ela é responsável pelas diretrizes gerais da educação, que devem ser seguidos pelos estados, Distrito Federal e municípios, e estes podem legislar os casos específicos de acordo com as condições econômicas, sociais e até geográficas desse estado. Normalmente, a União compete repassar os financiamentos para os entes federais, ou seja, universidades e institutos federais e também o Sistema S. Já os estados e os municípios, eles têm tanto o seu próprio recurso, como também podem receber suplementação da União com o seguinte objetivo: garantir a qualidade da educação de forma padronizada no nosso país. A União geralmente fica responsável pela educação superior e pela educação profissional. Já os estados ficam sobre a responsabilidade da educação básica de nível médio e educação básica de ensino fundamental. Já os municípios, eles são responsáveis pela educação básica de ensino médio, educação básica de ensino fundamental e pela educação infantil. Considerando que a EJA, ela é considerada pela nossa legislação uma modalidade dentro da educação básica, então nós temos, quando se tratar de educação profissional, a EJA fica sobre a responsabilidade da União. Já quando se trata do ensino médio e do ensino fundamental, a EJA ela é de responsabilidade do estado ou município. O que nós observamos neste cenário? A EJA, considerada como educação básica, ela ainda é tratada como uma caixinha separada da nossa educação, onde não se poderia ter essa divisão. Ela deveria estar associada diretamente a dessas modalidades de ensino, sem haver diferenciação. Quando a gente fala de gestão da educação de jovens e adultos, nós temos que nos preocupar com dois aspectos. Além de administrar os recursos financeiros e humanos,
A gestão da educação de EJA deve se preocupar também em administrar os objetivos e anseios de uma sociedade, considerando que os jovens e adultos sempre foram marginalizados, pois se eles hoje estão entrando na sociedade da educação, é porque eles não tiveram oportunidade na idade regular de frequentar a escola. E, além disso, também tratar dos interesses políticos e dos sistemas metodológicos de aprendizagem e do cumprimento da legislação. Portanto, nós temos que perceber que a gestão da EJA, pela Constituição Federal, deve ser uma gestão democrática, participativa, onde os principais sujeitos dessa educação devem ser ouvidos na hora de se organizar a gestão da educação da EJA. Falando um pouco sobre o financiamento específico para a EJA, o Fundeb hoje tem uma participação importantíssima no repasse desses recursos. Então, na mesma lógica do financiamento da educação básica, é uma conquista que precisa ser destacada. Por que precisa ser destacada? Hoje, a educação de jovens e adultos, ela ainda precisa superar o desafio do tratamento isonômico, ou seja, ela ser tratada da mesma forma como o ensino médio e o ensino fundamental é tratado pelos recursos públicos. Então, a EJA, em relação aos demais ensino, tanto fundamental e média, ainda precisa garantir essa participação efetiva com controle social do uso dos recursos e do fundo. Para entendermos mais como funciona o Fundeb, ele foi instituído para assegurar um mecanismo de financiamento que promova principalmente a inclusão socioeducacional e também garantir que ela seja para todo o âmbito da educação básica. Esses recursos que serão redistribuídos, é com base calculado no número de alunos. Ou seja, o Fundeb, ele incentiva que maiores vagas sejam ofertadas para que garantir um maior repasse financeiro, tá? Esse repasse, ele é automático e essa lei tem a vigência de 14 anos a partir da data que ela foi promulgada, ou seja, a partir de 2007. Falando ainda sobre a questão isonômica, neste quadro aqui, a gente demonstra a ordem prioritária para que aconteça o repasse financeiro do Fundeb. Então, como nós podemos perceber, a EJA está ainda entre os últimos colocados na prioridade. Nós temos que atender prioritariamente a educação especial, escola indígenas e quilombolas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio integrado, para depois atender a EJA e a EJA integrada com a educação profissional. E para completar um pouco mais desses estudos, eu recomendo que vocês assistam o vídeo com um especialista que irá tratar justamente da importância do Fundeb para o repasse financeiro para a educação de jovens e adultos e se realmente esse programa alcançou o seu objetivo, que é o aumento de vagas para a educação de jovens e adultos. E para finalizar nossa aula, eu solicito que no AVA vocês também participem do fórum com o tema Diante do cenário atual, como você analisa as políticas de gestão e financiamento para a EJA. Para que você deixe sua opinião, eu recomendo a leitura do texto Políticas e Financiamento na EJA, as mudanças na política de financiamento da educação e possíveis efeitos na educação de jovens e adultos, da escritora Andréia Barbosa Gouveia. Por hoje é só e na próxima aula
nós nos encontraremos para tratar sobre as estratégias didáticas pedagógicas para a educação de jovens e adultos. Até lá!